desabrochar. Um dia quero ver o brilho real do sol. Um dia quero ver a vida lá no mar. Um dia quero ver meu Cristo retornar. Sei que eu verei a nova terra e o rio de cristal. Sei que eu verei meu irmão, minha irmã lá no céu. Verei, sim, eu verei meu Senhor, meu Redentor, meu Senhor, meu Redentor. Um dia quero ver meu Cristo Jesus. Um dia quero ver a marca nas suas mãos. Um dia cantarei louvor ao meu Senhor. Um dia estarei com Cristo meu pastor. Sei que eu verei a nova terra e o rio de cristal. Sei que eu verei meu irmão, minha irmã lá no céu. Verei, sim, eu verei meu Senhor, meu Redentor, meu Senhor, meu Redentor. Olá, que bom ter a sua companhia novamente. Nós estamos aqui para mais um encontro com a palavra, o nosso encontro semanal da Palavra de Deus. Hoje eu estou aqui acompanhada do meu amigo Arthur. Amém. Já tivemos o privilégio de estarmos juntos em outras oportunidades. Exato. Para estudarmos a Palavra de Deus. Amém. E hoje eu vou pedir ao Arthur que comece com uma oração, como nós sempre fazemos antes de qualquer estudo. Com prazer. Querido e maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui no encontro com a palavra, a Nissim e eu, para podermos, Pai, falar sobre essa lição maravilhosa, para podermos ser usados pelo Teu Santo Espírito, para transmitirmos os ensinamentos maravilhosos que esta lição vai nos trazer. Pedimos que o Senhor esteja aqui conosco, que o Senhor nos use, que o Senhor fale através de nós. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos no doce e maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós estamos nessa primeira temporada de 2025 estudando sobre o amor e a justiça de Deus. Parece duas coisas assim contraditórias, né? Amor e justiça. Pelo contrário, né? Mas é bem presente na nossa vida. Deus é justo e Deus é amor. Amém. Cada semana nós temos um tópico, e o tópico do trimestre é o amor e a justiça de Deus. E o tópico dessa semana, a semana 8, nós já estamos na 8. Metade do trimestre. Exatamente, ultrapassamos já. Ultrapassamos a metade. O tempo está voando. E agora nós vamos estudar sobre livre-arbítrio, amor e providência divina. Amém. A cada semana nós temos um verso para memorizar, e o verso dessa semana é: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém. Olha que promessa maravilhosa. Maravilhosa. Né?
A gente já começa assim pensando na providência de Deus. Providência é um termo usado para descrever a ação de Deus no mundo. Nossa forma de pensar sobre a providência divina faz grande diferença no modo pelo qual nos relacionamos com Deus e com os outros e como pensamos sobre o problema do mal. Embora Deus seja onipotente e soberano, Ele não determina tudo o que acontece. Além disso, existem coisas que Ele não fará e não pode fazer devido à natureza do seu caráter moral. No entanto, a providência divina pode realmente transformar situações trágicas em bênçãos. Amém. Isso é a providência de Deus. E quantas vezes a gente está passando por momentos difíceis e a gente entende que é castigo, mas muitas das vezes é uma providência para nos amadurecer. Às vezes é exatamente o contrário, né? Exatamente o contrário. É o meio pelo qual Deus vai nos preparar para atravessarmos aquela situação. Exatamente. E aí tem algumas perguntas importantes esse estudo, Arthur. E eu vou começar te perguntando. Alguns cristãos acreditam que Deus exerce seu poder de tal forma que Ele determina cada detalhe de tudo que acontece. Você acredita que Ele determina cada detalhe ou somos livres para fazermos as escolhas? Olha, eu estava pensando muito nessa questão. Se Deus determinasse tudo, não haveria pecado. Se existe pecado, e o pecado é a desobediência exatamente à vontade de Deus, se o pecado existe, é porque Ele não determina tudo, né? Ele gostaria que fosse de uma certa maneira, mas Ele dá a liberdade para cada uma das suas criaturas de escolher, inclusive desobedecê-lo, inclusive não amá-lo, inclusive não fazer dele o nosso Senhor e Salvador. Perfeito. Então Deus, Ele é amor. E o amor, ele está ligado à liberdade. Ele nos dá a liberdade de escolher. Ele coloca para nós, olha, se você me escolher, se você fizer de mim o seu Senhor e Salvador pessoal, os benefícios serão incontáveis. Da mesma forma, se você não quiser me seguir, eu te dou liberdade para isso, mas saiba que as consequências serão fatais em muitos dos casos, mas Ele nos dá a liberdade de escolha sempre. Sempre. E veja que é interessante, porque assim, Ele nos ama a tal ponto, Ele sofre quando nós erramos. Exatamente. Mas Ele nos deixa escolher. Então Deus não determina tudo como muitas pessoas pensam. Tem pessoas que acham que tudo que acontece é porque Deus quer que seja daquele jeito. Não, Ele não quer que tudo seja daquele jeito. Deus não quer que ninguém morra. Ele não quer, pelo contrário. Ele quer que todos vivam. vivam. Ele quer vivam e vivam para ter uma vida eterna com Ele. Ele não quer que ninguém fique sofrendo, Ele não quer que ninguém fique chorando. Mas a consequência do pecado é que traz isso. Exatamente. Então nós temos que entender que as coisas ruins que acontecem não são determinadas por Deus. Não. São escolhas nossas. Ele pode até permitir. Em função das nossas próprias escolhas. Exatamente. Mas Ele não determina. Se fosse tudo da vontade de Deus, ainda estaríamos no Jardim do Éden. Exatamente. Vivenciando aquela maravilha. Exatamente. E aqui, ó, o plano da salvação foi instituído para remediar a tragédia ocasionada pelo uso equivocado do livre-arbítrio. É isso mesmo. É isso então, mesmo. por isso que Deus... Ele não tinha um plano B, eu sempre gosto de lembrar disso. Exatamente. Ele não tinha um plano B. Ele criou o homem, a esperança dele era que o homem seguisse, que Lúcifer não se rebelasse, mas, em acontecendo, ele tinha o plano. Não foi criado depois, no calor do momento, não, né? Lúcifer pecou, vamos Adão resolver. Desobedeceu, vamos ver o que a gente faz agora. Não. Não. O cordeiro já estava morto desde a fundação. Desde a fundação. Ele preparou. Ele não foi tudo. pego de surpresa. Não foi pego de surpresa. Ele tinha o plano, não era um plano. Ele tinha o plano. A aliança. A aliança. Ela vai seguir. Ponto. Vai até o final. Por isso, quando a gente pensa que se Pilatos tivesse feito, não ia fazer. Não ia fazer. O plano de Deus estava sendo executado. Deus sabe o que vai acontecer, mas Ele não determina. Exato. Isso é muito importante. A Bíblia deixa claro que Deus ele é onisciente. Ele sabe o que vai ser. Ele sabe o que eu vou escolher, o que você vai escolher. Ele sabe tudo de antemão. Mas Ele sabe pela sua presciência.
e não porque ele determinou que fosse daquela forma. Tanto ele não determina, que a Bíblia é bem clara quando diz, Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir, abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Então, ele não invade. Exatamente. Pé na porta, infelizmente, é coisa do inimigo. É coisa do inimigo. Deus, ele bate. Se nós ouvirmos a sua voz e abrirmos, aí ele vai te então aceitar. ele entra. Exatamente. Isso prova que Deus não invade, não determina, ele não nada. Ele quer que as coisas sejam do jeito dele, porque isso é o melhor para nós. Sim. Isso é benefício para nós. Ele é Deus, né? E veja, muitas vezes nós não entendemos que às vezes passarmos por dificuldades, passarmos por problemas, é Deus nos testando. Vou te burilar. Burilar. Eu exatamente. Vou fazer, olha, passa aqui, mas eu tô contigo. Tivemos uma lição sobre o crisol, né? O crisol, exatamente. Que é exatamente isso. Eu tô com você, não desista. Ele dá essa oportunidade de você se manter firme ao lado dele. Exatamente. E aqui é uma coisa maravilhosa. Você vai sair daquela experiência extremamente mais bem preparado e mais ligado a ele, porque você vai ver quão maravilhoso é estar com ele. Estar com ele, porque estar na presença de Deus é algo assim infinitamente maravilhoso. Exato. Por isso que ele quer que nós estejamos em contato exatamente. com ele, né? Ele sempre quer o melhor para nós. Nós é que fugimos do que é melhor. E achamos que o que nós queremos está bom. E eu gosto muito de brincar, né, com os meus alunos, porque nós seres humanos somos contaminados pelo egoísmo, pelo egocentrismo. Sim. Então, quando Deus diz para Nicinha, Nicinha, fique comigo, porque a melhor coisa para você sou eu. Não é um Deus arrogante, pelo contrário, é um Deus de amor que sabe que o melhor para nós é Ele. Com Ele. Então Ele convida a nós todos estarmos constantemente em comunhão com Ele, porque o melhor que nós podemos ter na nossa vida é Deus. Então Ele vai convidar a gente o tempo todo para estar com Ele. Lembrando que Ele não determina, Ele convida. Ele bate na porta. E você aceita. Quem abrir vai ter esse privilégio. Quem mantiver a porta fechada perde a oportunidade. Perdeu essa grande oportunidade. E que oportunidade? A maior de todas, simplesmente, né? Simplesmente. E aí a gente passa a próxima pergunta, que eu falei que a gente tem algumas perguntas interessantes nessa semana. E aí fala aqui o nosso Deus soberano e o Pantocrator. Eu falei lindo esse nome, nome né? Diferente, né? Pantocrator. Falei de olha. E aí quando nós falamos em soberania de Deus, nós entendemos que Ele pode tudo. Ele pode. E Ele pode. Mas de acordo com a Escritura Sagrada, existem coisas que Deus não pode fazer. Não parece contraditório? Parece. Aliás, a Bíblia tem muitas aparentes contradições. Né? Mas se você pensar o seguinte, Deus ele pode tudo? Pode. Ele pode criar eu sou muito ligado em astronomia, né? Eu gosto muito. Ele pode criar uma nova Andrômeda em milésimos de segundo. Ele pode, porque ele é todo-poderoso. Mas há coisas que moralmente ele não faz. Ele não contradiz o seu caráter. Por exemplo, Deus pode mentir? Ele pode. Mas ele não vai fazer isso por quê? Porque isso é algo que vai completamente contra o seu caráter de amor. Exatamente. Então, mentir, ele não pode. Se contradizer, também ele não pode. Não fazer algo que ele disse que ia fazer, ele não pode. Por quê? Porque mesmo ele sendo o Todo-Poderoso, fazer isso seria algo que traria demérito ao seu próprio caráter. Então, como a Bíblia diz muitas vezes, né? Por amor de mim, eu não vou fazer isso, né? Porque eu sou um Deus de amor. Então, eu não vou fazer algo que não dê ao mundo a ideia de eu ser um Deus de amor. Ele não mente, ele não se contradiz, ele não castiga. Muitas vezes a gente que se castiga e depois quer colocar a culpa nele. Em Deus. Nós fazemos escolhas péssimas, quando vem as consequências, aí eu lembro de Deus. Na hora de fazer as escolhas, eu não lembro de Deus. Não. Mas aí quando vem a consequência, ai Deus, mas onde você estava? Por que você não me pediu algum conselho na hora de tomar a decisão? Agora, o que nós podemos fazer é remediar. Né? É como o filho que o pai fala assim, olha, se você for ali vai dar errado. Mas aí ele testa. Aí ele sai escondido, né? Antigamente tinha pais que não tinha janela na casa, no quarto da filha, para que a filha não pulasse a janela para ir para a rua. Coisas desse tipo.
Mas Deus não faz isso com a gente. Não. Ele não deixa a gente encarcerado Não. para a gente não Nós fazer o temos que é errado. liberdade Liberdade total. total. Você escolhe e cada escolha tem consequência, boa ou ruim. E ele joga limpo. Uma das Sim. coisas mais maravilhosas de Deus é que ele joga limpo. Ele fala, se você escolher bem, os benefícios resultado são é bom. estes. O resultado é bom. Se você escolher É aqui. mal, estes são os malefícios. O resultado é ruim. Você escolhe, Você toma a sua decisão. você decide. Exatamente. É literalmente você É decide. exatamente isso. Né, quando a gente fala aqui que Deus é todo poderoso, não significa que ele pode fazer qualquer coisa. E as escrituras ensinam que existem coisas que ele não pode fazer por causa do seu caráter, como a gente está falando Exatamente. aqui. Então, quando a gente deixa de fazer aquilo que Deus nos ensina, que é bom, nós vamos pagar a consequência. E acabou. Eu preciso ter a maturidade espiritual Para entender. de saber que cada decisão minha tem Tem consequências. consequência. A gente está vivendo numa sociedade doente que quer fazer tudo e não quer nenhuma consequência. Exatamente. Desculpa, né? É uma criança de 2 anos que pensa assim. Mas Exatamente. infelizmente eu estou vendo muitos adultos pensando assim. Eu quero fazer o que eu quero tomar as decisões que eu quero e não quero Olha, consequências. Desculpa. Isso Vai não ter acontecer. consequência. Eu da saúde, né? Um Aham. exemplo claro que eu tenho. A diabetes é uma doença silenciosa que mata. Mata. A gente não tem como a gente negar, ela mata. E mata de E pouquinho. antes de matar, ela mata de pouquinho. aleja, cega, é triste. Ela dá trabalho. É triste, Ela né? dá trabalho. Aí o cara é diabético. Ele sabe que se ele comer muito carboidrato vai virar açúcar e vai aumentar a glicemia. Ele sabe que se ele comer muito vai Sabe ter de consequência. tudo. Sabe de tudo. Aí o que ele faz? Come tudo e toma insulina. Come tudo e toma metformina. O que ele está fazendo? Ele está se matando. Está se suicidando. A longo prazo. É a mesma coisa que o homem faz com Deus. Exatamente. Eu sei que é errado, exatamente. mas eu vou aqui enrolando Deus. Como se Deus pudesse ser enrolado. A gente está se enrolando, a gente está se enganando achando que está Que tá enganando a enganando o Deus. outro. É triste. É bem isso que a gente está fazendo. É triste, né? É triste, é triste. Mas é a realidade que muita gente vive. Infelizmente. Vive fazendo tudo o que quer e achando que está tendo a aprovação de Deus. Não tem. E não tem. Não tem. Deus não aprova as coisas erradas. Não. Porque se ele aprovasse, ele determinava o que você tinha que fazer e acabou. Ele Mas não não criou é assim. robôs. Ele criou seres com capacidade de escolha. Você falar em robô, em algum momento eu li aqui no estudo do cachorro robô. Aham. Ele não tem pulga, não faz xixi. É um robô, É um né? robô. Maravilha. Você quer ter um cachorro desse? Ele não vai abanar o rabinho para você quando chegar, ele não vai pular na sua cama, né? Então, não é um animal vivo. E você quer carinho do animal, você vai ter que ter um de verdade. Exatamente. E a mesma coisa somos nós não somos robôs. Nós somos criados por Deus para ter uma vida digna de sermos filhos de Deus. E quão maravilhoso é quando você descobre isso e passa vive. a tomar decisões corretas. Baseada na vontade Baseada de na Deus. vontade dele. Aí algo você vive de incrível. verdade. Aí você Essa vive. é a vida que Deus quer. Exatamente. E Deus quer, Deus é amor. Ele quer que nós vivamos uma vida digna de sermos Exatamente. seus filhos. Exatamente. Amados por Ele. E o que é lindo é que quando você vive assim, você se torna uma fonte a jorrar de amor e leva isso para outras pessoas. Exatamente. Porque Deus deseja que nós sejamos missionários. Então, quando você vive com Deus, aquele amor transborda tanto de você que outras pessoas te olham e falam, eu quero Você aquilo. tem algo diferente. Eu quero aquilo para mim. Eu não sei o que você tem, Mas eu quero. isso. Exatamente. E aí você está tendo a chance de levar Assim, essa pessoa aos pés de Cristo. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Estina gosta de usar. Viva e, se necessário, pregue. Exatamente. Se você vive uma vida Exatamente. digna de ser filho de Deus, Exatamente. a sua vida vai ser um sermão. Exatamente. Você não precisa nem falar. Se necessário, Se necessário, você fala. troca uma ideia ali. Mas a sua vida é o principal testemunho. É um livro aberto. Como diz aquela música linda, né? Que minha vida seja prova da existência, do Senhor. É o que Deus pede para cada um de nós. Exatamente, é isso mesmo. E aí, quando a gente fala no amor de Deus, amar a Deus, a vontade... Aí tem aqui o título de terça-feira, de quarta-feira, que diz assim, a vontade ideal e a vontade remedial de Deus. Né? De acordo com a Bíblia, o maior mandamento é amar, né? E aí muita gente se baseia só nisso, amar a Deus sobre todas as coisas. Ponto. Amor, amor, amor. Ponto. Né? Mas não é só isso. Não é. Não é somente isso, né? E aí ele diz assim, os que amam porque Deus
mas nem todos o amam, porque Deus, sendo soberano, não determina que todos o amem. Exatamente. Aí, porque assim, ele é amor, né? Então ele sabe de tudo, ele é soberano, ele tem o controle de tudo no mundo, mas por que ele não determina que as pessoas o amem? Porque não existe amor determinado, né? Exato. Eu gosto muito desse exemplo drástico, né? Se eu colocar uma arma na sua cabeça e disser, Nicinha, você vai me amar a partir de agora, você vai dizer, claro, Opa, agora. Eu não quero desde tomar um ontem tiro. já tô te amando. Exatamente. Isso não é amor. Não é amor, né? Isso é imposição. É imposição. Um Deus com o caráter de bondade Exato. e de amor de Deus jamais iria querer um amor desse jeito. Que, aliás, não é amor. Não é amor, um contato dessa forma. É Ele quer que nós entendamos, por isso que ele quer que nós estudemos a Bíblia, para que a gente entenda quem ele é e, por opção própria, escolhamos amá-lo. Entendeu? Aqui eu grifei aqui um trecho que diz assim, ó, a vontade remedial de Deus, por outro lado, é a sua vontade levando em conta todos os outros fatores, incluindo as decisões livres das criaturas, que muitas vezes se afastam daquilo que o Senhor prefere. Efésios 1:11 parece se referir à vontade corretiva de Deus. E aí você fala assim, gente, por que eu quero me afastar daquilo que é bom? De um Deus desse. E aí a gente volta naquele assunto anterior, origem do pecado. Essa é a origem do pecado. Né? Só tem essa explicação, porque você só vai querer se afastar do que é bom por conta do pecado que existe no mundo. Se você prefere viver uma vida de pecado. Ao invés de viver uma vida boa, você está a gente troca muitas vezes a eternidade por momento. 15 minutos de um tipo de prazer, né? Seja ele de que natureza for, mas você abre mão da eternidade, você abre mão de um Deus de amor que te ama de verdade por 15 minutos de prazer. Exatamente. E aí você, de repente, vai passar a sua vida inteira se arrependendo dessa escolha. Às vezes algumas escolhas são remediadas, sim, mas tem escolhas que destroem a sua própria vida, destrói a vida de outros, né? Pais, mães que tomam decisões que destroem a vida dos filhos e vai passar a eternidade, não vai passar a eternidade, né? Vai abrir mão da eternidade por conta disso. Vale a pena? Não vale a pena. Não vale a pena. A gente olhando humanamente, pensando, estamos aqui vivendo felizes, né? Alguns talvez até achem que estão realmente felizes. Tenho dinheiro, tenho uma casa boa, tenho carro bom. Consegui tudo rico que eu sou queria. E de nada tenho falta. O problema de Laodiceia, né? Mas, se ele para pensar que tudo isso é passageiro, vale a pena ter tudo isso e perder a vida eterna? Não vale. Não vale a pena. O tempo que a gente está passando aqui, porque aqui nós estamos de passagem. Literalmente. Literalmente de passagem. Nosso mundo não é aqui, graças a Deus. Porque se nós tivéssemos que viver eternamente onde nós estamos hoje, seria muito ruim. Aí não valeria a pena. Aí não valeria a pena. Mas não vamos ficar aqui. Não. E aí muitas vezes as pessoas se afastam de Deus por algum momento prazeroso, como você estava falando agora. As pessoas às vezes dizem, não, eu estou aqui, você escolhe Deus ou você quer... Ah, não, eu vou continuar aqui onde eu estou bem, estou ganhando dinheiro, estou feliz. E está perdendo a eternidade por conta de 15 minutos. Por isso que muitas vezes Deus vai permitir que essa pessoa enfrente um problema para ela perceber que aquilo que ela acha que é vida não é. Não é. Ele te ama tanto que mesmo você dizendo assim, eu vou permitir algo para essa pessoa perceber que ela não está vivendo a vida que ela pode viver. Exatamente. Está abrindo mão do bom. Ela está vivendo uma vidinha mequetrefe quando ela pode viver uma vida com Deus. Com Deus. E aí tem muita gente que tem pressa, né? Fala assim, mas eu não sei quanto tempo eu vou viver aqui, eu vou aproveitar ao máximo a o que eu mídia, tenho. de um modo geral, te prega muito isso. E aí você pensa, esse aproveitar, até quando vale a pena? O que é aproveitar? Pois é, o que é aproveitar? Né? Muita gente vai dizer para você, você fica perdendo tempo com Deus, mas a vida é Ele. Se você não está nele, você não tem vida. Exato. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem. Não tem. Só que o que as pessoas estão sendo enganadas, né?
o inimigo, ele que comanda a mídia, que comanda, Sim. né, tudo isso, está vendendo essa falsa vida e muita gente, infelizmente, está comprando. Exatamente. Porque viver com Deus é um compromisso. Né? E Exato. parece que as pessoas estão fugindo De compromisso, cada vez mais estão fugindo dos compromissos. né? Você percebe isso em todas as instâncias. Em todas as instâncias. Mas, quando ela percebe, e às vezes, e eu tenho percebido isso, muita gente está acordando, bate um desespero, porque ela olha para a vida dela e vê que não é vida. Exato. E aí é que nós entramos com o amor de Deus. Olha, Exatamente. Deus te ama, você tem a possibilidade de estar com Ele, E não perca essa oportunidade. não perca a oportunidade. Quando você fala assim, as pessoas cada vez querem menos compromisso, Aham. infelizmente entre os cristãos. Inclusive. As pessoas cada vez mais querem viver a sua vida sem compromisso, sem ter compromisso com Deus. E você não tem como viver nesse mundo, você não tem como passar por este mundo, que é passageiro, graças a Deus, sem ter um compromisso Mesmo com Deus. no nível mais humano, se você não se comprometer, ou profissionalmente, não tem o que ou você relacionalmente, ou de que Não forma tem. for, você não vive. Não vive, não Você vive. fica à margem da sociedade. Né? E o Senhor, Ele tem planos para a nossa Tem. vida. Plano de bom, plano de bem-estar. E a gente é que não quer. Eu sei os pensamentos que que eu tenho a vosso respeito. Exatamente. São Pensamentos pensamentos de de paz, paz, de de bondade. Ele quer o melhor pra gente. Exatamente. E nós é que estamos fugindo dele. E aí a gente fica pensando assim, quando a gente lê Efésios 1, de 9 a 11, eu achei interessante esse versículo, Uhum. que eu gostaria de ler aqui. Por favor. Opa, tô passando aqui. Gálatas, Efésios. Esse pequenininho. Efésios 1, de 9 a 11, diz assim, olha. Desvendando-os o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E aí, quando a gente lê isso aqui, a gente entende o quê? Que existe a vontade ideal e a vontade remedial de Deus. Exatamente. Né? Algumas pessoas entendem que alguns são predestinados para serem salvos e outros para se perderem. Quando se lê predestinado, na cabeça das pessoas é destino e você já foi predestinado. É o que muitas pessoas entendem. E aí, de acordo com a luz da verdade, o que você pode me dizer a respeito disso? Olha, sempre que eu penso nessa questão da predestinação, o primeiro verso bíblico que me vem à cabeça é talvez o resumo de toda a Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a predestinação, se você pegar Efésios, se você pegar Romanos 8, o que Paulo fala sobre predestinação é que, através da graça de Cristo, todos nós nos tornamos predestinados à salvação. Sim. Por Cristo, todo ser humano tem acesso à salvação. É isso o que Paulo fala. Dizer que Deus predestina, olha, a Nicinha vai se salvar, o Arthur vai se perder. Como é que Jesus Cristo... Voltamos lá no começo. Exato. Ele está ditando o que você vai fazer, ele não está te dando o direito de escolha. Mas a Bíblia é tão clara em dizer que Deus está constantemente me dando o poder de escolha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, para que eu não pereça, eu preciso tomar a decisão de crer em Jesus Cristo. Só esse verso, tem muitos outros, mas só esse verso desmonta toda a predestinação calvinista, né? Sim. Que foi Calvino que trouxe essa questão de que Deus escolhe uns para salvação, outros para perdição. Isso não existe. Estamos todos predestinados em Cristo para salvação. Mas a graça, ela, ao contrário do que muita gente diz, ela não é irresistível. Infelizmente... Talvez eu esteja me contradizendo, né? Mas, infelizmente, a graça não é irresistível. Ela pode ser resistida.
né? O próprio Paulo. A graça, a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, nós, escolhendo Jesus Cristo, estamos salvos. Se eu não escolher Jesus Cristo, eu me perco. Então, acreditar que um Deus de amor diria, a Nicinha está salva, o Arthur está perdido. Faça o que a Nicinha fizer, ela está salva. Faça o Arthur o que ele fizer, pode ser o melhor cristão do mundo, não, mas eu predestinei que ele está perdido. Um Deus de amor fazendo isso, não faz o menor sentido. Aí a gente para pensar, para que Jesus ia morrer na cruz? Exato. Ele já determinou o caminho de cada um. Se está tudo determinado, o que Jesus veio fazer? Percebe? Você desmonta toda a obra da redenção. Né? Eu não tenho muitas papas na língua ao dizer que a predestinação calvinista ela é diabólica. Sim. Porque ela monta a imagem de um Deus mau. Um Deus que vai dizer, este se salva, este se perde, e ponto final. Ou seja, o que está salvo pode ser o pior ser humano do mundo que está salvo. O outro pode ser o melhor ser humano do mundo que está perdido. Que Deus é esse? Não faz o Deus de amor, sentido. Ele sempre vai nos dar liberdade de escolha. A predestinação de que Paulo fala é uma predestinação em Cristo para a salvação. Através de Cristo, todo ser humano tem acesso à salvação. Mas, ele mesmo disse, a salvação é pela graça mediante a fé. Você precisa querer. A fé é aquele braço que vai lá e agarra a graça que Cristo me dá e traz para a minha vida. Eu estou acreditando que Ele é o meu galardoador? Acredito. Então eu estou salvo. Não acredito? Eu estou escolhendo a perdição. Então Deus ele dá a graça, a salvação a todos. É a escolha de cada um que vai fazer a diferença. Como a gente falou anteriormente, o amor de Deus é incondicional. Incondicional. Nós é que precisamos aceitar. Exato. O amor de Deus... A condição é nossa. Exato. O amor de Deus é incondicional, mas a minha aceitação é condicional. É condicional. O meu relacionamento com Deus é condicional. Voltamos a Jesus batendo na porta. Se você me ouvir e abrir, eu entro. Se não, eu vou continuar lá fora. Eu sempre gosto de lembrar isso. Deus não força a barra para nada. Para nada. Ele nos ouve, Ele está disposto a nos ouvir sempre. Ele está disposto a nos atender sempre. Basta que nós o procuremos e o aceitemos. Ele vai sempre tentar te mostrar que o melhor é estar com Ele, mas mesmo que você insista e não querer, ele não vai forçar a barra. Não. Jamais. Eu não quero. Ponto. Ok. É aquela coisa assim, eu estou te dando, é de graça. Mas eu não quero. Ok. Não quero. Ele vai continuar te mostrando que a melhor opção é ele. Mas, em último caso, ele sempre vai respeitar a liberdade de escolha de cada um. Então, a predestinação calvinista... ela não está na Bíblia, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Jesus Cristo veio para morrer por todos. A graça de Cristo é toda suficiente, mas ela é resistível. Eu posso não querer... É uma loucura, mas eu posso não querer ser salvo. E assim, a gente lê aqui, Cristo venceu o mundo, né? No Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, nós lembramos de uma esperança, de uma promessa de ânimo para os momentos de aflições. E aí a gente pode pensar, o que nós temos a comentar a respeito disso? As palavras de ânimo que Jesus tem. Eu amo os livros apocalípticos, né? Daniel, Mateus 24, e ali nas cartas que Jesus Cristo, né, através de João, escreve para as 7 cidades ali da Ásia Menor, ele sempre termina dizendo, ao vencedor darei que se assente comigo, ao vencedor colocarei o seu nome, ao vencedor... Aí você pensa, ele está falando com quem? Comigo e com você. Mas nós somos vencedores? Nós somos vencedores em Cristo. Mais que vencedores. Mais do que vencedores. Ele é o vencedor, mas ele nos ama tanto que ele me chama de vencedor quando eu o aceito como meu Senhor e Salvador pessoal. Então,
essas palavras de Jesus Cristo são o maior ânimo que nós podemos ter. E ele joga limpo. Neste mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E se você me aceitar como seu Senhor e Salvador, você será vencedor junto comigo. Você se assentará no trono de Deus junto comigo. Acho que não há promessa maior, mais maravilhosa. Aqui a gente pode encerrar o assunto, porque assim a gente já entendeu que sem Cristo nós não somos absolutamente Ele mesmo já nada. disse, né? Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Então, nada. a vitória de Cristo pode ser a nossa se nós o aceitarmos como nosso Senhor e Salvador pessoal. Com certeza. O plano da redenção não foi um pensamento posterior, como a gente já falou. Não. Deus tinha o plano para a nossa salvação. Sim. E basta que nós o aceitemos. Ele está de braços abertos para nos receber a todo momento. Amém. Nós temos a oportunidade de escolher servi-lo ou não, de escolher segui-lo ou não. Eu espero que você, assim como eu, queira seguir a Cristo. Amém. Porque é o único caminho que nos leva à salvação. Amém. Então, ele já foi vitorioso quando ele morreu na cruz para nos salvar. E nós seremos vitoriosos quando aceitamos este caminho que ele trilhou para que nós pudéssemos chegar à vida eterna. Então, eu espero que você tenha desfrutado desses momentos aqui de estudo conosco e que você tenha entendido que o amor de Deus não tem limites. Ele está pronto para te receber. Amém. Ninguém foi muito longe que Jesus não possa alcançar. Exatamente. Ninguém. Nunca diga que eu fui longe demais. Exato. E muitas pessoas falam assim, eu estou perdido mesmo, eu não tenho o que fazer. Nem de brincadeira eu fui longe demais, não tem volta. Tem sim. Nem de brincadeira fale uma coisa dessa. Jesus está te esperando. Amém. E a cada momento que você quiser, que você escolher o livre-arbítrio, você pode voltar aos pés de Jesus, que ele está de braços abertos para te receber. Perfeito. Amém. Essa é uma promessa que nós temos e eu espero que cada um de vocês que estão ouvindo nosso estudo aqui possa entender e aceitar essa promessa que foi dada para nós. Amém. Amém. Então, vamos orar para a gente terminar, Arthur? Vamos. Você pode orar? Oro. Querido e maravilhoso Deus, muito obrigado porque, apesar de sermos quem nós somos, o Senhor não deixa de ser quem o Senhor é. Muito obrigado, Pai, pelo plano da redenção. Muito obrigado, Pai, pela liberdade de escolha. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, a cada um de nós, de sempre, todos os dias, a cada instante, escolhermos Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador pessoal. Que esta escolha seja feita hoje por todos nós e seja feita todos os dias até a sua santa volta, Pai. Tudo isso é o que nós pedimos e já agradecemos no santo e maravilhoso nome do nosso Senhor e Salvador pessoal, Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós ficamos por aqui, mas na próxima semana tem mais um encontro com a palavra. Eu espero que você esteja atento para a próxima lição da semana que vem. Até lá!